como usar o relógio biológico para reduzir o estresse, perder peso, ter mais disposição e energia e dormir melhor. É uma pílula mágica que eu descobri, meu Deus! Se você quer saber como, então, bora lá no vídeo assistir até o final, porque aí você vai descobrir o milagre. Então o livro de hoje, como você já viu aí na descrição do vídeo, é Mude Seus Horários e Mude Sua Vida. E o autor é este rapaz aí, que eu não me atrevo a falar o nome, porque eu sei que eu vou falar o nome, mas ele é um autor que é especializado na medicina ayurvédica e, inclusive, ele é um dos mais renomados nos Estados Unidos. Então, bora lá para você entender, afinal de contas, o que é isso de medicina ayurvédica e como esse livro pode ajudar a melhorar a sua vida. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu joinha, deixa nos comentários o que você tá achando desses livros e aperta o sininho para saber quando tem vídeo novo por aqui. Então bora lá, o que eu achei do livro. Eu particularmente gostei bastante porque eu não conhecia sobre medicina ayurvédica, então se você também não conhece, tamo junto, porque eu descobri isso tem muito pouco tempo. Me interessei pelo assunto, foi por isso que eu resolvi ler esse livro. Eu achei um livro muito tranquilo de se ler, só que ele tem alguns exercícios no meio do caminho, a cada capítulo ele vem trazendo algumas coisas, então é um livro que você não lê muito rápido, você para poder responder, você anota algumas coisas, então não é uma coisa que você vai ler super rápido, é fácil, mas demora um tempinho para você ir avaliando também as coisas que ele propõe para você. E de 5 estrelinhas eu dei 4 estrelas para ele, e você vai entender o porquê, na verdade eu dei 4, que é porque eu acredito que ele generaliza um pouco, digamos assim, e não é todo mundo que vai conseguir seguir o que ele propõe. Meio que coloca a gente ali num padrãozinho que a gente deve seguir aquilo, e se a gente seguir aquilo a gente vai alcançar esses objetivos. E eu não gosto dessa coisa muito engessada. Então, no decorrer do vídeo você vai entender o que exatamente que ele propõe dessa forma. E pra gente começar a entender, então, afinal de contas, o que é a medicina ayurvédica, né? Ela é uma terapia indiana milenar, onde ela trata do ser humano de forma holística, ou seja, ela cuida do corpo, da mente e do espírito, ou da alma, né, como ele fala no livro. E o livro é baseado nos ciclos circadianos. Meu Deus, que termo novo, mais uma coisa, né? Afinal de contas, o que é isso? Bom, antigamente a gente não tinha um reloginho aqui, ó, que fala pra gente exatamente qual é a hora do dia. Antigamente as pessoas definiam, né, o que era dia, o que era noite, pelo sol. Nascer do sol, a gente sabe que começou o dia. Pôr do sol, a gente sabe que está começando a noite, está terminando o dia. E sabemos também que esse ciclo se repete dia após dia. E depois a gente acabou descobrindo que esse ciclo tem 24 horas. E hoje a gente sabe também que o nosso corpo, o nosso sistema biológico, ele tem também um ciclo. E dentro desse ciclo, ele fala que a gente tem os momentos exatos para fazer todas as atividades, como por exemplo, dormir, comer, fazer a digestão do que a gente comeu, estudar, trabalhar, entre outras coisas. E basicamente, se houver um desalinhamento nesse nosso ciclo, é onde ele fala que surgem as doenças, né? A insônia, a depressão, a fadiga excessiva. É por isso que ele propõe um exercício onde a gente vai identificar como que é a nossa rotina e ele vai propor algumas alterações nela para que a gente possa ir adaptando e melhorando o nosso dia. Como, por exemplo, ele propõe que a gente acorde cedo. E o que é cedo? Basicamente entre 5 e 7 horas. Propõe que assim que a gente acorde e fazer uma atividade física, e só depois que a gente voltar da atividade física, a gente tomar o nosso café da manhã. E um dos horários melhores para produtividade é o período da manhã. Então, por exemplo, se você estuda para concurso, para vestibular ou faz faculdade, o melhor horário para estudar é no período da manhã. Depois disso, ele propõe que o nosso almoço ele seja realmente em meio-dia, né, nesse período mais ou menos, e o nosso jantar até mais ou menos 6h30, 7 horas. Porque além de dormir cedo, a gente ainda vai depois se desligar por 2 horas de todas as tecnologias. Ele propõe que a gente fique 2 horas antes de dormir
sem mexer em nenhuma tela, em nenhuma tecnologia. Hoje eu fui descobrindo, né, ao decorrer do livro, que eu desenvolvo muitas dessas coisas. Na verdade, dessas que eu citei agora, a única coisa que eu não faço é ficar sem as telas, né? Porque eu costumo assistir TV à noite e mesmo assim também mexo no meu celular um pouco antes de ir dormir. E as outras coisas eu consegui adaptar a minha rotina sem nem mesmo saber sobre a medicina ayurvédica, mas eu mudei isso com base no livro que eu li, inclusive tem ele aqui no canal, a resenha falando, que é O Milagre da Manhã. Eu comecei a acordar às 5 horas da manhã quando eu comecei a ler esse livro e foi muito difícil no começo, mas depois, com o tempo, eu percebi que eu sou muito produtiva no período da manhã, que o meu dia rendia muito mais, eu acordava muito mais disposta. Então todas as vezes quando as pessoas perguntam assim: meu Deus, por que tu acorda 5 da manhã, menina? Você é doida? E aí eu vou lá explicar, porque eu descobri que assim, eu fico mais feliz no meu dia, eu fico mais animada, eu sou muito mais produtiva. Então, uma pequena mudança que foi mudar o horário de acordar, pra mim, já fez toda a diferença no meu dia. E por que eu falei lá no início que eu acho que esse livro não é fácil de se aplicar? Porque a gente sabe que a grande realidade da grande maioria das pessoas não é essa. É um dia muito corrido de acordar cedo, já pegar um ônibus para poder ir para o trabalho. Então eu tenho o privilégio de poder reorganizar o meu dia de acordo com aquilo que eu acho que fez bem para mim. Então, se você também tem essa oportunidade de fazer isso com o seu dia, eu sugiro tentar fazer uma pequena mudança que eu garanto que uma coisinha ou outra você vai percebendo a melhora no dia. E outra coisa, além de ter essas pessoas que têm esse dia muito corrido, muitas delas também acreditam que são pessoas da noite, pessoas noturnas que gostam de estudar à noite, por exemplo, porque acham que são mais produtivas no período da noite. Mas ele inclusive explica no livro que existe uma subida de energia e isso gera um surto de produtividade, o que você acaba achando que na verdade é para você estudar. Só que esse período era para o seu corpo estar internamente trabalhando enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando. E aí, por isso que as pessoas acabam trocando o dia pela noite, achando que é muito mais produtiva à noite, só que na verdade é uma falsa ilusão, né? De que isso era só para você trabalhar internamente e não externamente ali. Além disso, ele ensina a gente a identificar os nossos doshas. Mais uma palavrinha para aprender hoje. O que são os doshas? Nada mais são uns desencadeadores de doenças, sejam elas físicas ou psicológicas. E elas conseguem nos indicar algumas disfunções fisiológicas, um desequilíbrio mental, e elas são basicamente 3. Quais são elas? É a Vata, Pitta, Kapha. E aí, a partir do momento que você identifica o que está em desequilíbrio em você no momento, porque a todo momento a gente tem alguma coisa que está em desequilíbrio, ou a gente está agitado demais, trabalhando muito, ou a gente está passando muito mal por alguma coisa que a gente está consumindo. Então sempre vai ter alguma coisa que está em desequilíbrio no momento. E ao descobrir isso, a gente consegue controlar. Como que ele propõe esse controle? Através da alimentação, da yoga, da meditação, de terapias e até da mudança de horário. E assim, por mais que pareça uma coisa muito doida, né? Que eu vou identificar se eu sou Vata, Pitta ou Kapha, e aí eu vou seguir o que fala para fazer ali e vai mudar toda a minha vida, né? Parece uma coisa muito surreal para quem não está acostumado a ler sobre isso, a estudar sobre isso. Mas o que eu achei mais interessante no livro é que ele fala que a gente tem que aprender a escutar o nosso corpo. Como assim, Jéssica? Escutar o nosso corpo? Pessoas, por exemplo, um exemplo comum. Você com certeza conhece alguém que tem ou desenvolveu uma intolerância à lactose. Provavelmente essa pessoa, quando ela ingere alguma coisa com lactose, ela automaticamente passa mal, o corpo dela está respondendo para ela que aquilo ali não fez bem para ela. E isso acontece não só com a lactose, mas com diversas outras coisas e não só na alimentação. Ele fala que tudo aquilo que a gente consome, seja de conteúdo, de conversas que a gente tem no nosso dia,
nosso dia a dia, isso a gente acaba absorvendo e acaba tendo alguma reação no nosso corpo, seja psicológica ou até física. E o interessante é você parar, observar como você está e assim conseguir devagar ir identificando aquilo que está te fazendo mal. E assim como você pode identificar essas coisinhas, você pode tentar, se você tiver como, é claro, mudar, por exemplo, um horário no seu dia, por exemplo, acordar um pouco mais cedo, se for possível, e ver se você realmente é mais produtivo ou não no período da manhã. Ou se você está estudando, muda o horário do estudo para a gente ver se tem uma diferença no seu comportamento no decorrer do tempo. Mas também isso não vai acontecer logo de cara. Provavelmente assim que você mudar, vai ser muito difícil, você vai ficar com sono, se você não está acostumado a acordar cedo ou estudar naquele horário, provavelmente vai te dar sono. Mas com o tempo, você pode ir observando para ver se realmente mudou alguma coisa no seu dia. E aí, o que você achou desse livro cheio de termo muito doido? É um milagre, né? Parece um milagre, mas não é não. É algo super possível. Então, você chegou até o final, deixa aqui o joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa nos comentários o que você achou desse livro muito doido. E bora lá!